Olá, 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 mais um dia, mais um tijolinho de Deus. Estamos aqui em Juízes. Passamos de Josué, o último aqui, a gente viu de Josué 24. Queria só conferir, ó. Josué se despede do povo, renovação da aliança, onde fala aqui, ó. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Coisa linda, Jesus. Obrigado, Deus. Primeiramente, perdão, Deus, por minhas falhas e meus pecados. Mais um dia aqui do nosso tijolinho de Deus. Jesus. Juízes 1 e 2, vamos lá. Depois de Josué, começa Juízes. Vamos ver a introdução de Juízes. Autor Samuel, data provável 1375 a 1050 a.C. Palavra-chave: inconstância. Fontes: histórias relatadas em Josué, relatos espalhados por Israel. Principais personagens: Eude, Débora, Baraque, Gideão, Jefté, Sansão. Resumo: em Juízes, os israelitas foram desobedientes e idólatras, o que causou muitas derrotas. Porém, Deus nunca desamparou seu povo, sempre que se arrependeram dos seus maus caminhos e invocaram o seu nome. Através dos 15 juízes de Israel, Deus honrou a sua promessa a Abraão de proteger e abençoar a sua descendência. Tá vendo? Através dos 15 juízes de Israel, por isso que o nome é Juízes, né? Foi que eu imaginei que ia aparecer alguns juízes aqui. Eu nunca li esse livro, então vamos pela primeira vez ler Juízes. Curiosidades: o livro segue como elo entre a conquista e a monarquia. 2. Registra a primeira guerra civil de Israel. E terceiro ponto, foi escrito depois da morte de Sansão e antes da coroação de Davi. Então, vamos agora ler Juízes, capítulo 1, verso 1. Depois, deixa eu ver como é que está aqui. Depois da morte de Josué, os filhos de Israel consultaram o Senhor, dizendo: quem de nós será a primeira tribo a lutar contra os cananeus? O Senhor respondeu: a tribo de Judá será a primeira. Eis que entreguei a terra nas mãos desta tribo. Então os filhos de Judá disseram aos seus irmãos da tribo de Simeão: venham conosco a herança que nos caiu por sorteio, e lutemos contra os cananeus. Depois também nós iremos com vocês a herança que lhes caiu por sorteio. E os filhos de Simeão foram com eles. Os filhos de Judá atacaram, e o Senhor lhes entregou nas mãos dos cananeus e fariseus. E em Bezeque mataram 10.000 homens. Em Bezeque encontraram Adoni-Bezeque e lutaram contra ele, e derrotaram os cananeus e os fariseus. Adoni-Bezeque fugiu, mas eles o perseguiram, prendendo-o. Lhe cortaram os polegares das mãos e dos pés. Então Adoni-Bezeque disse: 70 reis, a quem haviam sido cortados os polegares das mãos e dos pés, apanharam migalhas debaixo da minha mesa. Assim como eu fiz, assim Deus me retribuiu. E o levaram a Jerusalém, onde morreu. Os filhos de Judá atacaram Jerusalém e tomando-a, mataram os seus moradores e puseram fogo na cidade. Depois os filhos de Judá foram lutar contra os cananeus que habitavam nas montanhas do Negueb e na Cefelá. Também atacaram os cananeus que moravam em Hebron, cujo nome antes era Kiriat-Arba, e derrotaram Sesai, Aimã e Talmai. Dali os filhos de Judá marcharam contra os moradores de Debir, que antes era NA. Eu saber que estava diferente, cara. A gente está acostumado a NVI. Avançaram contra os cananeus que viviam em Hebron, anteriormente chamado Kiriat-Arba, e derrotaram Sesai, Aimã e Talmai. Dali avançaram contra o povo que morava em Debir, anteriormente chamado Kiriat-Sefer. E disse Caleb: darei minha filha Aczá em casamento ao homem que atacar e conquistar Kiriat-Sefer.
Engraçado, parece que eu já li isso aqui, cara. Otoniel, filho de Kenaz, irmão mais novo de Caleb, conquistou a cidade, por isso Caleb lhe deu sua filha Quizá por mulher. Um dia, quando já vivia com Otoniel, ela o persuadiu a pedir um campo ao pai dela. Assim que ela desceu do jumento, Caleb lhe perguntou: "O que você quer?" Ela respondeu: "Dê um presente." Cara, tenho certeza que já li esse juízo. Eu gravei, se não me engano, pra postar hoje. Quer ver? Mas aí agora eu tô gravando de novo, né? Não, nesse aqui não. Ontem. Ontem foi domingo, né? É, sinceramente, agora não. Olá, 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 mais um dia. Nós estamos aqui no dia 11/4. Josué. Aí depois 13, 14, 15 chega. Hoje dia 15. Exato, tijolinho. No 108 e Filipenses 1. Então vamos. Cara, que coisa estranha. Podia ter certeza que eu li isso aqui já. Pelo visto eu não li, cara. Cara, eu tenho certeza que eu li esse texto aqui, mas eu não sei por que eu. Desculpa aí, vamos continuar. Ela respondeu: "Dê-me um presente, já que o Senhor me deu terra no Negueb, dê-me também fonte de água." Assim Caleb lhe deu as fontes de água superiores. Tô achando que eu já li de repente esse pedacinho na igreja, alguma coisa assim. Os descendentes do sogro de Moisés, o Queneu, saíram da cidade das palmeiras com os homens de Judá e passaram a viver entre o povo do deserto de Judá, Negueb. Ah, foi isso mesmo que aconteceu. Depois os homens de Judá foram com seus irmãos de Simeão e derrotaram os cananeus que viviam em Zefate e destruíram totalmente a cidade. Por essa razão, ela foi chamada Ormá. Os homens de Judá também conquistaram Gaza, Ascalon e Ecrom, com seus territórios. O Senhor estava com os homens de Judá. Eles ocuparam a Serra Central, mas não conseguiram expulsar os habitantes dos vales. Deixa eu só ver uma coisinha aqui no 17 de abril, hoje é dia 18. Olá, olá, olá. Vocês mesmo viram tudo que se. Que amanhã, hoje é dia 16, sábado e. Então vamos lá. Josué convoca. É isso mesmo, cara. Eu tô viajando aqui. Deixa eu botar pra editar isso aqui. Cadê eu editar? Não tem como editar isso? Tem sim. Vou botar pra copiar logo aqui, porque aí. Pronto.
Aí eu boto 18 depois. Conforme Moisés havia prometido, Hebron foi dada a Caleb, que expulsou de lá os 3 filhos de Anak. Já os benjamitas deixaram de expulsar os jebuseus que estavam morando em Jerusalém. Os jebuseus vivem ali com os benjamitas até o dia de hoje. Os homens das tribos de José, por sua vez, atacaram Betel e o Senhor estava com eles. Enviaram espias a Betel, anteriormente chamada Luz. Quando os espias viram um homem saindo da cidade, disseram-lhe: mostre-nos como entrar na cidade, e nós lhe pouparemos a vida. Ele mostrou como entrar, e eles mataram os habitantes da cidade ao fio da espada, mas pouparam o homem e toda a sua família. Ele foi então para a terra dos Hititas, onde fundou uma cidade e lhe deu o nome de Luz, que é o seu nome até hoje. Manassés, porém, não expulsou o povo de Bet-Sean, nem de Taanak, nem de Dor, nem de Ibleam, nem de Medigo. Mas vem cá, Deus não falou para eles expulsarem? Cara, isso aqui dá a impressão seguinte, que eles não expulsaram por causa de mulher, quer ver? Tem grande chance que Deus fala para fazer uma coisa, mas aí sempre Satanás vai colocar uma coisa na frente do homem para poder ludibriar ele. E geralmente, cara, nesse tipo de situação assim, a mulher vem chorando, pedindo pela vida, pedindo pelo filho, aí é muito complicado. Nem tampouco os 2 povoados ao redor da cidade, pois os cananeus estavam decididos a permanecer naquela terra. Quando Israel se tornou forte, eu estou chutando, mas não sei se foi isso que aconteceu, provavelmente sim. Impôs trabalhos forçados aos cananeus, mas não os expulsou completamente. Efraim também não expulsou os cananeus que viviam em Gezer. Porque, se eu não me engano, Deus deu uma ordem para ele expulsar todo mundo e matar todo mundo. Nem Zebulon expulsou os cananeus que viviam em Quitron e em Naalol, mas estes permaneceram entre eles e foram submetidos a trabalhos forçados. Nem Azé expulsou os que viviam em Aco, Sidom, Alabe, Aquizid, e por esse motivo o povo de Azé entre cananeus que habitavam naquela terra. Nem Naftali expulsou os que viviam em Bet-Semes e em Bet-Anate, mas o povo de Naftali também vivia entre os cananeus que habitavam a terra. Os amorreus confinaram a tribo de Dan à serra central, não permitindo que descesse ao vale. E os amorreus igualmente estavam decididos a resistir no monte Heres, em Aijalon e em Saalbim. Mas quando as tribos de José ficaram mais poderosas, eles também foram submetidos a trabalho forçado. A fronteira dos amorreus ia da subida de Acrabim até Selá, e mais adiante. Anjo do Senhor. O anjo do Senhor subiu de Gilgal a Boquim e disse: tirei vocês do Egito e os trouxe para a terra que prometi com juramento que daria a seus antepassados. Eu disse: jamais quebrarei a minha aliança com vocês. E vocês não farão acordo com o povo desta terra, mas demolirão os altares deles, porque vocês não me obedeceram. Por que vocês não me obedeceram? Portanto, agora lhes digo que não os expulsarei da presença de vocês. Eles serão seus adversários, e os deuses deles serão uma armadilha para vocês. Quando o anjo do Senhor acabou de falar a todos os israelitas, o povo chorou em alta voz, e ao lugar chamaram Boquim. Ali ofereciam sacrifícios ao Senhor. Desobediência e derrota. Depois que Josué despediu os israelitas, eles saíram para ocupar a terra, cada um a sua herança. O povo prestou culto ao Senhor durante toda a vida de Josué e dos líderes que continuavam vivos depois de Josué, e que tinham visto todos os grandes feitos que o Senhor realizara em favor de Israel. Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos. Foi sepultado na terra de sua herança, em Timat-Heres, nos montes de Efraim, ao norte do monte Gaás. Depois que toda aquela geração foi reunida a seus antepassados,
surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. Então os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, prestaram culto aos Baalins. Abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que os havia tirado do Egito, e seguiram e adoraram vários deuses dos povos ao seu redor, provocando a ira do Senhor. Abandonaram o Senhor e prestaram culto a Baal e aos postes sagrados. A ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos de invasores que os saquearam. Ele o entregou aos inimigos ao seu redor, aos quais já não conseguiam resistir. Sempre que os israelitas saíram para a batalha, a mão do Senhor era contra eles para derrotá-los, conforme lhes havia advertido e jurado. Grande angústia os dominava. Então o Senhor levantou juízes, que os libertaram das mãos daqueles que os atacavam. Mesmo assim, eles não quiseram ouvir os juízes, antes se prostituíram com outros deuses e os adoraram. Ao contrário dos seus antepassados, logo se desviaram do caminho pelo qual os seus antepassados tinham andado, o caminho da obediência aos mandamentos do Senhor. Sempre que o Senhor lhes levantava um juiz, ele estava com o juiz e os salvava das mãos de seus inimigos, enquanto o juiz vivia. Pois o Senhor tinha misericórdia por causa dos gemidos deles diante daqueles que os oprimiam e os afligiam. Mas quando o juiz morria, o povo voltava aos caminhos ainda piores do que os caminhos dos seus antepassados, seguindo os deuses, prestando-lhe culto e adorando-os. Recusavam-se a abandonar suas práticas e seu caminho obstinado. Por isso a ira do Senhor acendeu-se contra Israel, e ele disse: como este povo violou a aliança que fiz com seus antepassados, e não tem ouvido a minha voz, não expulsarei diante dele nenhuma das ações que Josué deixou quando morreu. Eu as usarei para pôr Israel à prova e ver se guardarão o caminho do Senhor, e se andarão nele como os fizeram os seus antepassados. O Senhor havia permitido que essas nações permanecessem, não as expulsou de imediato e não as entregou na mão de Josué. Nós estamos em Juízes. Caramba, já é um início bem interessante de Juízes, não imaginava que era um livro assim. Então amanhã, Juízes 3. Vamos então continuar aqui, nós paramos aonde? Salmo 109 e depois Filipenses. Vamos para Salmo. Salmo 109. Para o mestre de música, Salmo Davídico. Ó Deus, a quem louvo, não fiques indiferente, pois homens ímpios e falsos dizem calúnias contra mim e falam mentiras a meu respeito. Eles me cercaram com palavras carregadas de ódio, atacaram-me sem motivo, em troca da minha amizade, e me acusam, mas eu permaneço em oração. Retribui-me o bem com o mal e a amizade com ódio. Designe-se um ímpio com o seu oponente, à sua direita esteja o acusador. Seja declarado culpado no julgamento, e que até a sua oração seja considerada pecado. Seja sua vida curta, e outro ocupe o seu lugar. Fiquem órfãos os seus filhos, e a sua esposa viúva. Vivam os seus filhos vagando, como mendigos, e saiam rebuscando pão, longe de suas casas em ruínas. Que um credor se aposse de todos os seus bens, e estranhos saqueiem o fruto do seu trabalho. Que ninguém o trate com bondade, nem tenha misericórdia de seus filhos órfãos. Sejam exterminados seus descendentes, e desapareçam seus nomes na geração seguinte. Que o Senhor se lembre da iniquidade dos seus antepassados, e não se apague o pecado de sua mãe. Estejam os seus pecados sempre perante o Senhor, e na terra ninguém jamais se lembre da sua família. Pois ele jamais pensou em praticar um ato de bondade, mas perseguiu até a morte o pobre, necessitado e o de coração partido. Ele gostava de amaldiçoar, venha sobre ele a maldição. Não tinha prazer em abençoar, afaste-se dele a bênção. Ele vestia a maldição como uma roupa, entre ela em seu corpo com água e em seus ossos como óleo. Envolva-o como um manto e aperte-o sempre como um cinto. Assim retribua o Senhor aos meus acusadores, aos que me caluniam. Mas tu, soberano Senhor, intervém em meu favor, por causa do teu nome. Livra-me, pois é sublime, o teu amor é leal. Sou pobre e necessitado, e no íntimo meu coração está abatido.
Vou definhando como a sombra vespertina, para longe sou lançado como um gafanhoto. De tanto jejuar, os meus joelhos fraquejam, e o meu corpo definha de magreza. Sou motivo de zombaria para os meus acusadores. Logo que me veem, meneiam a cabeça. Socorro, Senhor meu Deus, salva-me pelo teu amor leal. Que eles reconheçam que foi a tua mão que foste, Senhor, tu, Senhor, que o fizeste. Eles podem amaldiçoar, tu, porém, me abençoas. Quando atacarem, serão humilhados, mas o teu servo se alegrará. Sejam os meus acusadores vestidos de desonra, que a vergonha os cubra como um manto. Em alta voz, darei muitas graças ao Senhor, no meio de assembleia o louvarei, pois ele se põe ao lado do pobre para salvá-lo daqueles que o condenam. Amém. E para fechar aqui, nós vamos para Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses. Filipenses 2. Não é isso? Conferir aqui. Filipenses 2, isso mesmo. A humildade cristã. Se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada faço por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que deveria pegar-se. Olha só que coisa incrível. Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Glória a Deus. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou, à mais alta posição lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que, ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Brilhando como estrelas. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas em minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com o temor e tremor. Pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como a estrela do universo, retendo firme a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido nem me esforçado inutilmente. Contudo, mesmo que eu esteja sendo derramado como oferta de bebida sobre o serviço que provém da fé que vocês têm, o sacrifício que oferecem a Deus, estou alegre e me regozijo com todos vocês. Estejam vocês também alegres e regozijem-se comigo. Timóteo e Epafrodito. Espero no Senhor Jesus enviar-lhes Timóteo brevemente, para que eu também me sinta animado quando receber notícias de vocês. Não tem ninguém como ele, que tem interesse sincero pelo bem-estar de vocês, pois todos buscam os seus próprios interesses e não o de Jesus Cristo. Mas vocês sabem que Timóteo foi aprovado, porque serviu comigo no trabalho do Evangelho como filho ao lado de um pai. Portanto, é ele quem espero enviar, tão logo me certifique da minha situação, confiando no Senhor, que em breve também poderei ir. Contudo, penso que será necessário enviar-lhes de volta Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, mensageiro que vocês enviam para atender às minhas necessidades. Enviaram. Pois ele tem saudade de todos vocês e está angustiado porque ficaram sabendo que ele esteve doente. De fato, ficou doente e quase morreu, mas Deus teve misericórdia dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso logo o enviarei,
para que, quando ouvirem novamente, fiquem alegres e eu tenha menos tristeza. E peço que vocês o recebam no Senhor com grande alegria e honrem a homens como este, porque ele quase morreu por amor à causa de Cristo, arriscando a vida para suprir a ajuda que vocês não me podiam dar. Amém e amém. Então terminamos Filipenses, 1 Juízes, 2 Juízes 1, Juízes 2, depois Salmo, depois Filipenses. Então é isso aí. Fique com Deus. Deus abençoe a vida de vocês. Até amanhã, se Deus permitir. Tchau, tchau.